Olá, sou Cíntia Fernanda Lopes da Silva Santos. Sou discente do nono período de Engenharia de Produção na Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Parauapebas. Vou apresentar o trabalho da disciplina de Gestão de Ativos com o tema ISO 55000, Gestão de Ativos. Bom, o que é a ISO 55000? Bom, a ISO 55000 é uma série de normas e requisitos para a gestão de um sistema de ativos eficaz, né? Ela foi publicada em 2014, foi revisada em 2021, né? Ela vem com o objetivo de alinhar os objetivos de gestão de ativos com os objetivos estratégicos da organização, fazendo que aquele ativo ele seja usado de forma otimizada, né? Eu consigo absorver, usufruir, de forma otimizada daquele ativo. A norma 55.000, ela tem elementos-chave de um sistema de gestão de ativos, que são eles: as partes interessadas e o contexto da organização. Quem são essas partes interessadas? São os clientes, os fornecedores, as organizações regulamentadoras, a própria sociedade e os colaboradores, e etc, né? No contexto organizacional, é o ambiente político, é a economia, é social, a tecnologia, né? E o ambiental. É importante citar que a organização ela deve entender que as expectativas, né, das partes interessadas e o ambiente que ela atua, elas precisam estar definidas, né, com objetivos coerentes. Nós temos os planos e objetivos da organização, que são as metas, né, da própria organização, como a lucratividade, a sustentabilidade, o crescimento e a própria, né, segurança, o que representa a organização e aonde ela quer chegar, seja esse prazo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso serve como um guia, né, para alinhar todas as decisões e recursos que vão ser tomados em relação aos ativos. Nós temos as políticas de gestão de ativo, que é um documento formal, que é a criação de procedimento, é a criação de documentos, regras, né, da própria organização que define a intenção da organização com os ativos, onde fica alinhado a gestão dos ativos com os valores, a missão da própria empresa, né? Nós temos que onde a gente define os princípios como o foco de vida, gestão de riscos, sustentabilidade, tudo isso é dentro dessas políticas. É importante citar que para garantir que todos estejam envolvidos, é preciso que toda a estratégia esteja em uma única direção, né? Esteja relacionada a todos os ativos. Nós temos o plano estratégico, né, de gestão, o SAMP, que é detalhar como a política será colocada em prática, onde eu consigo definir a estratégia a longo prazo para gerir os ativos ou a curto prazo. Eu consigo traduzir os objetivos organizacionais em objetivos de gestão de ativos. Nós temos os objetivos de gestão de ativos, que são as metas específicas, né? E elas devem ser atingidas por meio da gestão de ativos. É importante, né, que os objetivos estratégicos sejam mensuráveis e alcançáveis. Que eu preciso criar metas, eu já sei, mas eu preciso criar metas e traçar um plano de metas e um plano estratégico que eu consiga alcançar, né, de formas alcançáveis. Nós temos o plano de gestão, né, ou seja, é como os planos operacionais serão feitos para se definir os objetivos, né, para atingir os objetivos, onde eu contém prazo, quem é o responsável, eu consigo quais são os recursos, quais são os indicadores para esses recursos, para todo o que isso precisa para se alcançar os objetivos já definidos. Nós temos os portfólio de ativo, que é o conjunto de ativos, seja ele equipamento, sistema, uma infraestrutura, eles precisam ter um controle da organização, né? Esses grupos eles podem ser por tipo, por criticidade ou por função.
É importante que todo o portfólio ele seja gerenciado e otimizado no sistema. Nós temos a implementação dos planos de gestão de ativos. Ou seja, eu já mapeei, já criei os objetivos, eu já implantei, eu já criei os planos de gestão, eu tenho o meu portfólio de ativos, onde é que eu vou atuar diretamente, agora é hora de implantar tudo o que foi elaborado. E a execução, na prática, é a prática dos planos, né, de ação que já foram definidos. Isso envolve a operação, manutenção, renovação, descarte, entre outros. Isso requer uma coordenação entre os próprios setores, né? Eu preciso estar com toda a comunicação entre um setor e outro, onde eu consigo transformar os planos que foram elaborados, construídos, né, pensados em resultados. Nós temos o sistema de ativos mais os elementos de apoio, que é o conjunto de processos, políticas, procedimentos, sistemas de informação e recursos que suportam toda a estrutura. Isso inclui processos padronizados, inclui os indicadores de desempenho, o sistema informatizado e os componentes de treinamento. É importante que eu tenha um processo, porque eu já elaborei toda a documentação de como será feito, do que precisa ser feito. Eu tenho os indicadores que me indicam que o que foi planejado eu consigo e consegue ser alcançado. Eu tenho todo um sistema que eu consigo visualizar tudo o que foi planejado, mas eu preciso ter pessoas competentes para colocar, tirar do papel que foi elaborado, tudo que foi planejado e colocar como executado. Nós temos os planos para o desenvolvimento dos sistemas de gestão de ativos, que trata do aperfeiçoamento contínuo de toda a gestão em si, né? De melhorias de processo, na melhoria de ferramentas, na melhoria dos controles e na integração com outras áreas, onde a qualidade, a segurança e meio ambiente. E nós temos agora a avaliação de desempenho, né, que envolve o monitoramento, auditoria e revisão de todos os resultados obtidos. Ou seja, eu consigo verificar se os meus objetivos que foram criados nos planos foi traçado como objetivo e, se foi atingido ou não. Não foi atingido, quais foram as minhas falhas, as minhas análises, e há uma oportunidade de melhoria em certo ponto ali de todo o processo, eu consigo melhorar o processo, eu consigo maximizar o processo, eu consigo realizar ali um realinhamento de todo o sistema através das avaliações de desempenho. Tá, mas quais seriam os benefícios da ISO 55000? A ISO 55000 ela traz a melhoria do desempenho financeiro, ou seja, eu consigo usar os meus ativos, né, de maneira eficaz, né? Eu consigo otimizar o uso dele, reduzindo os meus custos operacionais, eu consigo aumentar o retorno, né, sobre os investimentos. Nós temos as tomadas de decisões mais assertivas, porque eu tenho os dados confiáveis e de forma mais assertiva, por conta das próprias estratégias traçadas. Eu tenho a sustentabilidade, porque eu consigo reduzir os impactos ambientais e sociais negativos. Eu consigo ter vantagens competitivas, porque eu consigo demonstrar o meu compromisso com a excelência operacional, né? Eu consigo trazer o padrão e eficiência operacional, porque eu elaborei todo um procedimento, toda uma documentação, o que facilita a interação entre as áreas de ativos de forma diferentes, né? Eu tenho um alinhamento estratégico garantido, porque eu consigo garantir que a gestão de ativos ela está conectada com os objetivos de negócio. Eu consigo criar uma cultura organizacional voltada para o desempenho e a melhoria contínua ali do meu processo. E eu consigo reduzir os riscos. Por quê? Porque eu consigo minimizar as falhas operacionais. Eu consigo trazer mais conformidade com as formas regulamentadoras. Eu consigo trazer com que todo o meu processo seja feito de forma padronizada. Eu consigo ter ali todos os requisitos, eu consigo mapear tudo, então consigo fazer com que toda e qualquer atividade seja feita de forma mais segura. A conclusão: o caminho para a excelência em ativos é exatamente o uso da ISO 55000, onde há uma estrutura comprovada para maximizar o valor dos ativos, resultando em maior resiliência operacional e financeira.
Ou seja, se eu consigo monitorar todos os meus passos dentro da minha organização usando implantando a ISO 55000, que é a gestão de ativos. Obrigada.